Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. A forte chuva que atingiu São Paulo nesta sexta-feira deixou toda a cidade em estado de atenção. Imagens gravadas pelo nosso helicóptero mostram pontos de alagamentos na zona norte da cidade. Por conta da chuva, as operações do metrô foram afetadas. A linha 2 verde circulava com velocidade reduzida entre a Vila Prudente e a Chácara Clabim. Na linha 3 vermelha, havia restrição de velocidade em todo o trecho. As linhas 10 turquesa e 11 coral da CPTM ficaram paralisadas. Já para o final de semana, pancadas de chuva estão previstas para a tarde do sábado, quando os termômetros devem oscilar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. No domingo, a possibilidade de precipitação é ainda mais forte, com o céu encoberto e chuva volumosa ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. O Corpo de Bombeiros segue conduzindo buscas para localizar José Fonseca da Silva, de 69 anos, que desapareceu durante o temporal que atingiu Taboão da Serra na tarde de ontem. Familiares reconheceram o veículo da vítima próximo ao córrego e a corporação montou uma força-tarefa para encontrá-lo nesta sexta-feira. Ainda nessa edição, você acompanha então a previsão do tempo completa em todo o país para o fim de semana. A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, após participar de um evento de agricultura familiar em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, que vai fazer cortes e um bloqueio significativo no orçamento de 2015, aprovado nesta semana pelo Congresso Nacional. Segundo ela, o objetivo das medidas é alcançar a meta estabelecida pelo governo para este ano de um superávit primário correspondente a 1,2% do PIB. Eu gostaria de dizer para vocês que nós, na União, não posso falar dos estados, nós da União tivemos agora aprovado o nosso orçamento. Nessa semana foi aprovado o orçamento e agora, assim que sancionado, nós vamos também, a exemplo do que fez todos os governos que já tinham seus orçamentos aprovados, nós vamos fazer o contingenciamento do nosso, que será significativo. Porque nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Fazer 1,2% de superávit primário. Para fazer isso, nós contamos com as medidas que nós enviamos ao Congresso e também com um processo de redução dos nossos gastos, o que só pode ser feito depois do orçamento estar aprovado. Dado o orçamento, então, vamos fazer cortes no orçamento, né? Nós vamos fazer um contingenciamento de gastos. A partir desta questão, a partir do momento em que o governo está estabilizado e que estabilizado no que se refere às contas fiscais, porque eu não estou dizendo que ele está instável, eu estou dizendo que é necessário que se aprove o ajuste fiscal e que a gente use o orçamento agora aprovado para fazer o contingenciamento. A partir daí, todas as demais medidas vão ser tomadas. 40 quilos de maconha foram apreendidos em São Paulo. Para dificultar o trabalho de investigação, a droga era armazenada na zona sul da cidade e era vendida nas ruas da zona norte. Na mesma casa, havia uma pistola israelense e uma metralhadora de fabricação caseira. Mãe e filho foram flagrados furtando uma loja em Minas Gerais. O garoto, que aparenta ter 13 anos, está com uma sacola. Eles pegam várias roupas. Os dois foram detidos cometendo outros roubos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia feita pelo Ministério Público contra 8 policiais envolvidos na morte de um morador durante um protesto contra o assassinato do dançarino Douglas Rafael. DG foi morto em abril do ano passado em uma comunidade de Copacabana. A Justiça considerou que os PMs agiram em legítima defesa. Um homem foi detido com mais de 400 quilos de carne estragada em Minas Gerais.
Os produtos eram do dono de um bar no Rio de Janeiro e foram comprados em Belo Horizonte. Parte de um prédio em construção desabou em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. 5 operários que trabalhavam no local ficaram feridos. As causas da queda ainda estão sendo investigadas. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fraudou o INSS em mais de 7 milhões de reais. 2 pessoas foram presas e 3 servidores afastados. O esquema concedia aposentadoria até para pessoas que não existem. No Rio de Janeiro, 13 integrantes da mesma família foram presos, suspeitos de estelionato. Segundo a polícia, eles se passavam por agentes federais para cobrar propina de comerciantes. O pai, a filha e a sobrinha. Ademir Santana, Rosiane Pereira e Ana Cláudia Santana são suspeitos de estelionato. Os 3 foram presos no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, os suspeitos se apresentavam aos comerciantes como integrantes de uma suposta Comissão Nacional de Direitos Humanos. Eles determinavam a construção de uma rampa de acessibilidade na porta do estabelecimento e ameaçavam multar em até R$5 mil quem não cumprisse. Presenciei toda uma cena, eu achei um absurdo a federal estar dentro de um salão de beleza. Eu queria entender um pouco mais e pedi um documento para ver. Ele estufou o peito, onde tinha um crachá, então eu li direitos humanos. Aí confundiu tudo, aí eu não entendi mais nada. Os 3 foram presos na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro de Nova Iguaçu. Com eles, a polícia apreendeu um bom material, olha só, adesivos que eles distribuíam aos estabelecimentos que cumprissem a exigência deles, celulares, anotações e essas guias que eles chamam de termo de ajustamento em acessibilidade. Só aqui tem quase 340 guias, portanto, 340 pessoas foram vítimas desse grupo. Os policiais apreenderam também esse panfleto aqui que eles chamam de cartão de visitas, em que o grupo parabeniza o comerciante por construir, por atender a exigência deles e colocar a rampa de acessibilidade e pedem uma contribuição financeira para esta revista aqui, que seria o material informativo da suposta Comissão de Direitos Humanos. Os 3 negam as acusações, dizem que foram enganados por uma pessoa para quem trabalhavam e ainda que todo o acordo foi feito por meio de uma empresa de vigilância na zona norte da cidade. Existe uma Comissão Nacional de Direitos Humanos e existe um site ao qual cobra-se R$250 para a pessoa estar se associando e no nome do seu José Antônio de Lima. Então ele está enganando muitas pessoas com essa comissão. Nós fomos vítimas e não só a gente. 65 pessoas, incluindo nós 3, estão sendo vítimas, porque ninguém sabia disso. Então tem 65 pessoas ainda trabalhando para ele e se identificando como agente defensor. Segundo a investigação, a rampa era construída por uma pessoa indicada pelos criminosos, que cobrava entre R$100 e R$500 para fazer o serviço. A polícia investiga há quanto tempo a quadrilha atuava e quantas vítimas foram feitas. Os presos foram indiciados por estelionato e usurpação de função pública. Nós sabemos que foram cerca de pelo menos 10 pessoas, 10 comerciantes aqui da cidade foram vítimas desse grupo. Nós estamos, então, trabalhando na investigação para poder apurar tudo direitinho. Uma nova licitação para concluir as obras das estações Morumbi e Vila Sônia, da linha 4 amarela do metrô, será aberta em junho pelo governo do estado de São Paulo. Deve ser investido nas 2 estações um montante de aproximadamente R$500 milhões. O início das obras está previsto para 2016. A estação Morumbi deve ser concluída no final de 2017 e a estação Vila Sônia em 2018. Lembrando que o contrato para início da primeira fase das obras da linha 4 foi assinado em novembro de 2006 e as primeiras estações inauguradas foram a Paulista e a Faria Lima, em maio de 2010. Ao todo, a linha 4 terá 11 estações ao longo de quase 13 quilômetros entre a Luz e a Vila Sônia.
Passam bem os quadrigêmeos que nasceram em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Os bebês permanecem na UTI porque chegaram antes da hora e precisam receber cuidados especiais. O maior é o Wesley, com 1,4 kg. O pai coruja mal consegue acreditar que vieram 4 de uma só vez. Tô meio em choque ainda, mas tô feliz que estão com saúde, né? A mãe ainda se recupera da cirurgia. Traz no pulso os nomes dos bebezinhos. O alívio ficou por conta das doações que acabaram de chegar. Eu ganhei bastante coisinha de pessoas anônimas. O parto foi normal e a gestação ocorreu sem fertilização, o que é algo raro na medicina. A média é de 1 para cada 700 mil nascimentos. Aqui no Mato Grosso do Sul, em setembro do ano passado, nasceram de forma natural outras 4 irmãzinhas. São indígenas da etnia terena. Depois de ganharem peso, as meninas tiveram alta. Em casa, cuidar dessa turminha não é tarefa fácil. De madrugada dá um pouquinho de shows aí. A gente tem que dar uns agrados, acho que é costume mesmo. É mimo, né? E o Jornal da Record News começa daqui a pouco, às 9 da noite. Olá, Heródoto, quais são os destaques de hoje? Olá, Clara. Olha, um dos destaques é que nós tivemos uma chuva muito forte em São Paulo hoje e deixou muita gente alagada. Para ter uma ideia, por volta de 4 horas da tarde, a gente tinha 600 quilômetros de trânsito lento em São Paulo. 600. Dá mais ou menos a distância entre São Paulo, Curitiba e ainda sobra para voltar pela metade do caminho, só para ter uma ideia. Obviamente que o fato de estar chovendo muito, legal e tal, vai encher as represas. A gente não conseguiu repor ainda a segunda reserva técnica do Cantareira, não é? Apesar de muita chuva. E fora isso, há também uma questão interessante, Clara, que é o seguinte, é que eles estão captando água em volta de São Paulo para jogar nas represas. Então estão desviando o rio e vão prejudicar a Mata Atlântica e estão prejudicando inclusive o município de Bertioga. A gente vai explicar como é que essa movimentação de água acontece e como é que isso tem que estar de acordo com o meio ambiente, com um convidado que vai estar aqui. A outra questão que eu queria chamar a atenção também, claro, é o seguinte. Nós gravamos uma entrevista hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente vai exibir na segunda-feira, que é o dia, vamos dizer assim, oficial da edição de número 1000 do Jornal da Record News, que é feito, como você sabe, por uma equipe de jornalistas e de técnicos que se apresentam aqui toda noite. Várias coisas são importantes lá, mas uma delas eu acho que a mais importante é quanto à questão da Petrobras. Afinal, o que a gente deve fazer com a Petrobras? Deve privatizar ou não deve? Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele vai explicar e a gente vai mostrar então isso na segunda-feira. Hoje a gente vai ter uma pequena amostrinha disso. É isso aí, Clara, às 9 da noite. Obrigada, Heródoto. Bom jornal. O grupo jihadista Estado Islâmico comandou os ataques contra mesquitas nesta sexta-feira no Iêmen. Pelo menos 142 pessoas morreram na ação. O Iêmen viveu um dia de terror. 3 atentados contra mesquitas na capital Sana mataram mais de 140 pessoas. Um templo no sul da cidade foi alvo de um ataque duplo. Um homem-bomba veio em direção à barreira de segurança e se explodiu. Então, um segundo aproveitou a oportunidade, entrou na mesquita e acionou os dispositivos lá dentro. Por que fizeram isso? É uma mesquita, a casa de Deus. Um terceiro suicida detonou os explosivos numa mesquita no norte de Sana. Os milicianos Houthis, que controlam a capital iemenita, rezavam nos templos no momento das ações. Num comunicado assinado pelo braço do Estado Islâmico no Iêmen, o grupo jihadista formado por combatentes sunitas assumiu a autoria do massacre. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Você vai ver agora no Hora News. Polícia fecha 4 casas de jogos de azar em Vitória e Vila Velha. 7 pessoas são detidas. Produtores que investiram na preservação de matas e nascentes são premiados em Vitória. E o capixaba Eric Silva fala da luta de amanhã pelo UFC. Quatro casas de jogos de azar foram fechadas pela Polícia Civil. 3 em Vila Velha e uma em Vitória. Em um dos bairros nobres da capital capixaba, Jardim Camburi, funcionava um cassino 24 horas.
um caminhão inteiro de máquinas caça-níqueis. Esse foi o resultado de uma operação da Delegacia de Costumes e Diversões, que fechou 3 cassinos clandestinos em Vila Velha e uma casa de carteado em Vitória. 7 pessoas foram presas e 100 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a polícia vinha investigando os cassinos há pelo menos um mês. A operação aconteceu na noite dessa quinta-feira. Durante a ação, a polícia encontrou muitas pessoas nos locais suspeitos. Ao todo, os cassinos clandestinos movimentavam R$60 mil por mês. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Costumes e Diversões. Segundo o delegado, a polícia já mapeou outros pontos de jogos de azar e pede a ajuda da população para combater esse tipo de crime. Peço à população que denuncie através do 181 ou então que possa vir diretamente aqui na Delegacia de Costumes e Diversões, no bairro Jardim Camburi, e me procure para prestar essas informações. Faremos um trabalho, esse é só o início do trabalho, fizemos uma grande apreensão de máquinas caça-níquel, fechamos uma casa de carteado aqui no bairro Jardim Camburi, que estava incomodando a população. Então peço a ajuda da população que denuncie para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Os 7 detidos assinaram um termo circunstanciado e já foram liberados. 50 pessoas estavam nas casas de jogos no momento da operação. A Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Receita Federal e a Polícia Civil, apreendeu cerca de 1.000 comprimidos de êxtase e 2.000 comprimidos de LSD. A droga foi encontrada por cães farejadores na bagagem de passageiros de um ônibus que fazia a linha São Paulo-Vitória. O veículo passava pela BR-101 em Guarapari quando foi abordado. Um casal acabou confessando ser o dono da droga e foi preso em flagrante. A alta do dólar está tirando o sono dos comerciantes aqui do estado. Tem loja que vendeu 10% a menos que no mesmo período do ano passado e já tem quem pense em mudar de ramo. Em Vitória, o mercado de bicicletas está aquecido por causa da construção de novas ciclovias pela cidade. Mas as bikes estão mais caras, pelo menos na loja do seu Marcelo. Com o dólar ultrapassando os R$3, os preços aumentaram até 10%. O importador, ele no momento está passando por uma fase complicada, né? Porque vai ter que aumentar o produto. Há 30 anos no comércio, agora ele está tendo que conter os gastos para não cair no prejuízo. Numa situação dessa, eu acho que seria você não espichar muito o pé, não. Vamos estabilizar para saber aí o que vai acontecer. A crise não está só no negócio do Marcelo, não. A alta da taxa de juros e a inflação mudaram a rotina do comércio em geral. Esta loja aqui em Campo Grande, em Cariacica, está sentindo tanto a crise no comércio que teve que tomar medidas drásticas. Novos vendedores não precisam ser contratados, porque os que existem aqui dão conta da demanda. Os produtos, olha só, ela já tem, estão todos expostos. O que falta é apenas gente para comprar isso tudo. O segmento também depende da moeda americana. Nos primeiros meses de 2015, a loja de informática vendeu 40% menos do que no mesmo período do ano passado. Nem os guichês para pagamentos de contas conseguiram alavancar as vendas. O jeito foi colocar um anúncio diferente e convidativo. Precisa-se de clientes. O mercado do jeito que está, né? A gente teve uma queda muito grande do ano passado para esse ano nas vendas e essa alta do dólar também, os produtos aumentaram, a gente não está conseguindo remarcar o preço, tem muita concorrência e tem toda a despesa que toda empresa tem. Então a gente vê que as vendas estão fracas e quem está no comércio tem que tentar tudo para vender. No centro comercial, que fica na região metropolitana de Vitória, o que não falta é loja fechada ou à venda. Este superintendente do ramo varejista conta que a procura por bens duráveis caiu em média 30% no Espírito Santo. Eletrodoméstico, vestuário, perfumaria, ótica, ou seja, tudo que não é primeira necessidade está sendo preterido pelo consumidor e o consumidor está priorizando somente os bens de primeira necessidade, como alimentos, medicamentos e algo desse sentido. O lojista tem percebido que a retração do crédito, o aumento da taxa de juros e a questão inflacionária também diminuindo o poder de compra, isso impacta direto no consumo.
Para não ficar no vermelho, o Roverton, que procura por clientes, pensa até em mudar de ramo. Ramo de alimentação, que a alimentação, comer todo mundo come, todo dia, né? Não tem jeito. A seguir, jovem é assassinado na frente da mãe em Novo México, Vila Velha. A gente volta já. Um homem suspeito de ter cometido um estupro foi morto ontem à noite em Vila Velha. Ele estava ao lado da mãe quando foi assassinado. Do lado de fora da casa onde aconteceu o homicídio, familiares e amigos estavam inconsoláveis. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite no bairro Novo México, em Vila Velha. A vítima é Renan Peniche da Cruz, de 28 anos. O rapaz tinha sido preso na última quarta-feira pelo suposto estupro de uma ex-companheira. No entanto, o delegado não acreditou na versão da mulher e liberou Renan. De volta para casa, o rapaz foi morto ao lado da mãe, que viu tudo. Ele estava deitado no quarto vendo televisão. Aí, dois rapazes fortes e um clarinho, que eu não conheço nenhum deles, chamou aqui no portão falando que era da polícia e que queria dar umas palavras com ele. Aí eu falei, Renan, tem 3 homens da polícia querendo conversar com você. Aí ele, peraí, eu vou botar a camisa e vou atender ele. Olhou pro rapaz e falou, pô, Luiz, é você? Olha só, eu não sei o que estão arrumando com o meu nome na internet, eu não fiz nada disso. Aí ele falou assim, você não fez nada disso não, Renan? Vamos conversar então. Aí pegou, deu 3 tiros e saíram os 3 correndo por aqui pela rua fora. De acordo com a mãe, Renan tinha passagens pela polícia e era usuário de drogas. Ele tinha vários defeitos no seu de esconder, entendeu? Usava as droguinhas dele, fazia seus biscates, mas estrupo, nunca. Ele foi preso, sim, ele saiu, tinha 6 anos, tem 6 meses que ele saiu. Foi por causa de um celular que ele pegou emprestado e acharam que ele estava roubando, era até colega dele, ele devolveu, mesmo assim eles levaram ele preso. Bom, e para falar mais sobre esse crime, eu converso agora com o nosso comentarista em segurança pública, o Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Paulo César, parece que está se tornando uma prática comum aqui no estado, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Não é a primeira vez que isso acontece? Certo, Adriana, não é a primeira vez. E esse caso lá de Vila Velha, que essa pessoa foi presa 2 dias anterior ao crime, e houve uma aclamação social em relação a isso, dizendo que ele tinha cometido o estupro em relação àquela cidadã. Então, ele foi solto, mas algumas pessoas, não se convencendo da inocência dele, acabou fazendo justiça com as próprias mãos. Isso é um ato totalmente ilegal. Independente do rapaz ter errado ou não, a mãe mesmo admitiu que ele já tinha passagem, depende, né, que ele já tinha passagem pela polícia, que ele era usuário de drogas, que ele já havia sido preso, mas nada justifica você matar com uma crueldade dessa na frente da mãe. Você imagina o sofrimento dessa mãe, Paulo César? Exatamente, Adriana. Foi realmente uma crueldade muito grande. Deixaria por conta da justiça, se caso ele fosse culpado ou não inocentado, mas seria a própria justiça que deveria fazer exatamente o seu papel e não um grupo criminoso que foi lá fazer justiça com as próprias mãos. Agora, um outro caso que chamou a atenção hoje, Paulo César, foi essa apreensão da Polícia Rodoviária Federal. 1.000 comprimidos de êxtase, não estamos falando de 10 nem de 100, estamos falando de 1.000 comprimidos de êxtase e 2.000 de LSD. Quer dizer, as drogas sintéticas estão realmente invadindo o estado. É um alerta para a polícia. Exato, Adriana, é um alerta para a polícia. Agora, a polícia combate o tráfico, mas quem alimenta o tráfico é o usuário. O usuário não é punido, ele é tido como doente. Mas ele é o alimentador do traficante. Sem o consumidor não há o tráfico. Infelizmente, a lei tem que mudar em relação ao usuário, porque enquanto o usuário é protegido para o seu consumo próprio, sempre vai existir o tráfico ilegal de entorpecente. Em relação a essa apreensão, o Serviço de Inteligência da PRF recebeu informações que haveria um transporte em relação a essa droga para o Espírito Santo. Então foi feito o cheque em relação a isso, confirmou que se tratava de 2 pessoas, então chegou aqui no Espírito Santo e efetuaram as buscas e encontraram exatamente a droga, que deveria essa droga ser sido apreendida lá no local de origem.
Paulo César, é importantíssimo falar que LSD, que êxtase, são drogas que matam. Nós já tivemos esse ano 2 casos de 2 jovens em festas eletrônicas que morreram e a principal suspeita é de que eles tenham consumido esse tipo de droga. Fica aí um alerta para os pais. É o tipo de droga que mata, os pais têm que estar atentos, têm que estar de olho nos filhos. Exato, Adriana, são drogas sintéticas de alta com potência. Com potencial muito rápido. De alta potência e a pessoa se envolve muito rápido em relação à sua dependência. E é importante que os pais realmente cuidem dos seus filhos, porque essa droga, ela circula no meio dessas festas, em vez das boates. É uma droga que, para você comprar, tem que ter um certo poder aquisitivo. Agora vamos falar de outro assunto também, Paulo César. Outro destaque de hoje foi essa operação aí da Polícia Civil fechando 4 casas de jogos clandestinos. Qual que é a importância desse tipo de operação, Paulo César, para combater esse tipo de crime? Adriana, já estava esquecido exatamente essa contravenção que é a prática de jogos de azar e também o jogo do bicho, aqui no Espírito Santo. Na verdade, o jogo do bicho parece estar enraizado, né, na cultura do brasileiro. É crime, mas a maioria não considera. Exatamente, a contravenção, né, Adriana? Então, até nós estávamos conversando, e nesse tipo de crime até compensa para o infrator, porque ele sendo surpreendido, ele só é punido, se caso estiver explorando o jogo de azar, uma punição de 3 meses, uma condenação de 3 meses a 1 ano. E se for jogo de bicho, Adriano, é de 4 meses a 1 ano. E isso tudo estimula exatamente a prática da continuidade desse ilícito penal. Mas o importante também é a autoridade policial investigar sobre lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa. Corrupção ativa são os próprios policiais que dão sustentação exatamente a essa prática, e também a dilapidação do patrimônio do cidadão que vai lá jogar no intuito de ganhar dinheiro, mas sabe que ele não ganha dinheiro, ele vai perder. A máquina fica com 80% e 20% numa situação que ele possa vencer. E também o problema é social. A família tem que observar exatamente o seu ente querido em relação ao seu patrimônio, a sua condição financeira, se está diminuindo, e vai verificar exatamente isso, se está sendo envolvido num jogo. Jogo é doença. O vício em jogo é uma doença. Exatamente. É uma doença, é um problema psicológico, psicológico que tem que ser tratado, porque se não tratar, quem vai ganhar exatamente são os infratores. Mas é claro que você falou aí, chama atenção. 7 foram detidos, assinaram um termo circunstanciado, já foram soltos. Traduzindo, provavelmente não vai acontecer nada. Bom, ele vai assinar um termo circunstanciado, a justiça, eles vão fazer uma transação penal e ali vai ser penalizado para pagar uma cesta básica ou 2, enfim. É isso. Nada, como você falou. É isso. Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Adriano, uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, o sábado será de tempo instável em grande parte do estado. Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões. Veja a previsão do tempo para amanhã. R$ 69 produtores do estado receberam hoje um cheque de R$1 milhão. Foi um prêmio para aqueles que reflorestaram as propriedades, preservaram as matas e principalmente as nascentes. Um cheque de R$1 milhão. Esse foi o valor pago pelo governador Paulo Artung a 59 produtores rurais capixabas. Juntos, eles vão recuperar e proteger cerca de 368 hectares de vegetação no estado. Walter é produtor rural em Pinheiros. O plantio vem sofrendo com a falta de água. Com o apoio do governo, pretende recuperar a vegetação em 8 dos 40 alqueires. Nós não temos outra saída, senão essa para acabar com o conflito da água, que a todo momento, principalmente na região norte, ele é muito forte e a cada dia aumenta. O programa Reflorestar foi criado pelo governo com o objetivo de manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal.
A ideia é garantir a conservação do solo e a disponibilidade de água para a população. Esses são os primeiros contratos pagos em 2015. A previsão é de que ainda este ano outros 1.770 produtores rurais sejam atendidos, o que deve contribuir para a recuperação de 9.000 hectares de floresta, já a partir do próximo período de chuvas. O investimento é de mais de 32 milhões de reais. Nós temos investimentos do Banco Mundial, 3% dos royalties de petróleo são destinados também a este programa, com a ajuda dos agricultores, reflorestar as nascentes, o topo de morro, as áreas de recarga, para poder ter infiltração da água no solo, preservar a água no solo, permitindo, né, o consumo de água por todos, né? Em comemoração ao Dia da Água, também foi firmada uma parceria com a iniciativa privada para a recuperação de 1.800 nascentes e 600 quilômetros de rios e córregos em 12 municípios capixabas. Com o apoio do Instituto Terra, será construído um viveiro em Colatina para a produção de mudas para a recuperação de nascentes, margens de rios e córregos. O governo ainda assinou um decreto que amplia o Comitê de Bacia Hidrográfica de São José em 3.000 quilômetros. O nome também foi alterado para Comitê de Pontões e Lagoas do Rio Doce. Foi criado o Comitê de Bacia Hidrográfica de Barra Seca e Foz do Rio Doce, que vai abranger 7 municípios. São ações que devem nortear a recuperação e o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. E agora nós vamos ao vivo à Cachoeira de Itapemirim com a Pamela Volpato, que hoje tem as notícias do sul do estado pra gente. Oi, Pamela, boa noite para você. Boa noite, Adriana. O Santuário Nacional São José de Anchieta recebeu em solenidade seu primeiro reitor direto do Vaticano. Um orgulho para quem é da região. O novo reitor do santuário é Padre César Augusto dos Santos. Ele é sacerdote jesuíta e é referência no assunto quando se fala de São José de Anchieta. O novo reitor é natural de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Se formou pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, também do Rio de Janeiro. Fez 4 anos de mestrado sobre o Brasil colonial com foco em Anchieta. Morou por 7 anos em Roma e agora vai comandar o santuário. Me sinto muito honrado, né, porque é um momento muito grandioso, é um posto grandioso. Eu conheci aqui Anchieta, sou namorado da região, da natureza, mas eu vejo como um momento que Deus me colocou, Deus vai dar graça nisso, de aprofundar a personalidade de Anchieta para que as pessoas conheçam de fato quem é o apóstolo do Brasil, ou quem foi o apóstolo do Brasil. Na ocasião, o prefeito Marcos Assad aproveitou para falar dos desafios e conquistas realizadas no município e seu crescimento turístico. Anchieta tem um potencial turístico e cultural, religioso muito grande e nós vamos aproveitar esse momento, sem contudo intervir na Igreja Católica. A Igreja faz o seu papel, mas o Santo José de Anchieta, São José de Anchieta, antes de ser santo, foi um evangelizador e foi fundador dessa cidade. Então Anchieta tem tudo para estar no destaque nacional. Após a coletiva de imprensa com a presença da comitiva do governo do estado, a igreja de São José de Anchieta ficou lotada para receber o novo reitor e homenagear os 481 anos de nascimento de São José de Anchieta. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. Para nós, para o Estado do Espírito Santo, claro, no povo católico, é um momento de muita alegria, é uma graça para nós, porque a história de São José de Anchieta marcou a nossa história religiosa no Brasil. Então, tem um significado especial esse momento em que Padre César Augusto, uma pessoa com perfil próprio para ser o reitor de um santuário nacional, eu tenho certeza de que muita gente do país, do Brasil, virá aqui prestar homenagem a esse grande santo. Para este fiel, a chegada do novo reitor tem grande importância para o cenário religioso na região. Para nós de Anchieta, que somos devotos ao Padre José de Anchieta, nós estamos recebendo com muito carinho o novo reitor para que ele possa dinamizar todo o trabalho aqui do santuário do Santo José de Anchieta e dessa forma difundir, divulgar toda a história do
do Santo José de Anchieta, que foi o fundador dessa cidade. Então nós estamos assim muito animados com esse novo momento de Anchieta. Em 2014, 130 assassinatos foram registrados aqui no sul do estado, uma média de 11 mortes por mês. Uma comitiva do governo do estado se reuniu para avaliar esses indicadores e discutir a criação do programa Ocupação Social. A reunião foi conduzida pelo governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung, com a participação do vice-governador, César Colnago, e dos secretários de Estado e de Ações Estratégicas, Evaldo Martinelli, e de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, juntamente com principais lideranças e representantes de todo o sul do estado. Os desafios é a gente chegar nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Porque os grandes projetos que existem, às vezes muito bem concebidos, eles chegam em alguns territórios que são territórios com índice de violência mais alto, mas acabam não atingindo aquela população mais vulnerável. Então esse é o primeiro grande desafio. Estado e municípios analisaram as estatísticas criminais dos meses de janeiro e fevereiro desse ano. Também, na ocasião, aproveitaram para apresentar objetivos e metas do Ocupação Social, programa em desenvolvimento no Espírito Santo de combate à violência e à criminalidade. Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, um dos pontos que mais chama a atenção é o fato do Espírito Santo estar no ranking de um dos estados mais violentos do país. Sempre que nós tivermos um assalto, uma morte, independentemente de qualquer contexto, a situação preocupa. É claro que a gente está num processo nos últimos anos com redução de homicídios. Nós estamos iniciando o 6º ano com redução de homicídios no nosso estado. Mas isso ainda é muito pouco diante do quadro que nós temos ali para enfrentar de crimes contra o patrimônio, diante da quantidade de armas que estão em circulação, das drogas que ainda continuam entrando no nosso estado, a quantidade de munições que nós temos como foco a apreensão, até a questão do tráfico de drogas, porque a dinâmica do tráfico ainda é a determinante no número de mortes, no número de homicídios, no número de crimes letais intencionais. Cachoeiro foi o segundo município a receber essa reunião. A comitiva já passou por Linhares e a próxima reunião será realizada na sede do governo do estado. Bom, Adriana, esses foram os destaques de hoje aqui do sul do estado. Voltamos com você em Vitória. Uma boa noite e um bom fim de semana. Obrigada, Pamela. Boa noite, bom final de semana para você também. E a seguir, a esquina da Record News. Hoje é dia de samba e MPB com a cantora Denise Pontes. A gente volta já. Os protestos que aconteceram em todo o país no último domingo foram o tema da nossa enquete da semana. Vamos agora ao resultado. Você concorda com os protestos contra o governo da presidente Dilma? 71,4% dos internautas disseram que sim e 28,6% disseram não concordar. O lutador capixaba Eric Silva tem mais um desafio pelo UFC. Depois da troca de última hora do adversário, Eric enfrenta amanhã no Maracanãzinho o americano Josh Koscheck e falou sobre a expectativa do duelo. Eu tô numa fase muito boa, eu e meus treinadores, os meus sparrings, a gente conseguiu fazer um sparring muito bom nessa semana. Então, assim, a gente buscou atletas que têm o mesmo biotipo, a mesma altura, a mesma envergadura que o meu oponente. Não foi fácil, porque ele é um oponente alto, então na minha academia não tinha atletas, né, do meu peso com a altura que ele tem. A gente conseguiu pegar um atleta lá do sul e esse atleta veio para ajudar a gente, que é o Anderson, né, o Elmo, o apelido dele é Elmo. E ele está ajudando muito nos treinamentos, é um atleta muito bom e está me ajudando, né? Ele faz a base de canhoto, tem 1,95 m,
e eu consigo ver ver a realidade da hora da luta, né? A envergadura. No começo eu realmente confesso que teve algumas dificuldades de encontrar a distância. Hoje em dia a gente, com muito treinamento e com muita ajuda dos meus treinadores, dos meus técnicos, a gente já está conseguindo, a gente já está com a estratégia traçada, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Então foi fundamental buscar esse atleta que está ajudando a gente, né, para esse camp. O capixaba Eric Silva tem 9 lutas no UFC. Foram 5 vitórias, sendo 2 por nocaute e 4 derrotas. Sexta-feira, como você já sabe, é dia da esquina da Record News. E hoje a gente vai de samba e MPB com a cantora Denise Pontes. E quem está lá na esquina com ela é o repórter Sérgio Rangel. Oi, Sérgio, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje a esquina da Record News recebe uma artista capixaba que tem um samba na raiz, a MPB no coração e uma voz linda. A gente já vai conversar com ela, porque agora é hora de música com Denise Pontes. Há tanto tempo procurei você, mas não sabia por quem procurava. Tive amores, mas hoje sei que é você quem tanto procurava. E o tempo foi passando e nós nos apaixonando sob o céu da nossa história, desatando os nós. Flores permeiam, lírios ao vento, tudo leva um tempo pra se maturar. Flores permeiam, lírios ao vento, tudo leva um tempo pra se maturar. Flores permeiam, lírios ao vento, tudo leva um tempo pra se maturar. Flores permeiam, lírios ao vento, tudo leva um tempo pra se maturar. Beleza, agora vamos conversar um pouquinho com a Denise Pontes, ela que está aqui com o Cecitônio Coelho. Boa noite para vocês. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Denise, são 25 anos de estrada, muito chão, hein? Muito chão, graças a Deus. Trabalho evoluindo, eu fico muito grata, agradecida a todo o Espírito Santo. Agradeço o Brasil também, que a gente pelas andanças vai caminhando, né? E ter oportunidade de conhecer todos os caminhos, né? Que querem estar com o meu show, querem estar, né, com a minha presença. E o seu trabalho tem dado frutos, né? Inclusive um CD novo vindo por aí. CD novo vindo, graças a Deus esse ano, um CD dedicado ao samba, que eu vou fazer uma trilogia, né? Que o primeiro vai ser um pouco mais acústico, depois um semi mais acústico, depois com a gravação de um DVD com a banda toda e tal. Vai ser bem legal. Projeto com samba, acho que não falta, né, na minha vida, com certeza. Já vai ser o seu terceiro CD e DVD também é um passo importante na carreira de um artista, não é? Sim, com certeza. O DVD é uma concretização com o público, né, com essas andanças todas que a gente faz por todo o estado e tal. Acho que isso se concretiza e o samba merece, né, homenagem à minha grande referência mesmo, ao qual eu debruço, ao qual meu trabalho se debruça e do qual eu tenho muito orgulho dessa música brasileira pungente, maravilhosa. Então vamos ouvir mais uma música sua? Vamos ouvir. Vamos cantar um samba. Tristeza, pé no chão, vai lá. Veio um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, dei meu tempo de espera para a marcação e cantei
a minha vida na avenida sem empolgação. Vai, meu filho, vai, vai manter a tradição. Vai, meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição. Vai, meu bloco, tristeza e pé no chão. E pé no chão. Bater um papinho aqui com o Cecitone também. Cecitone, fazer um show com a Denise é sinônimo de clássicos, né? Não é só a música dela, mas e um show animado também, não é isso? É verdade, é uma responsabilidade muito grande. E um prazer muito grande também poder tocar com a Denise, né? De uma carreira que já vem de um longo tempo, né? Já está partindo agora para o terceiro trabalho. E temos algumas composições em parceria. Para mim é uma alegria muito grande. Agora, você que está sempre junto, é samba ou MPB que ela faz? MPB samba. Vou perguntar isso para ela também. Denise, afinal de contas, é samba ou MPB que você faz, hein? Ele falou bem, é uma mistura. A mistura porque o amor pela música brasileira é muito grande, né? Então a MPB com certeza está dentro do meu coração. E o samba é o que é o trabalho todo debruçado, né? Então não tem como correr. Eu acho que essa mistura que eu percorro pautado dentro dessa música, inserida dentro dessa grandiosa música brasileira. Agora, quem são suas grandes referências na música brasileira? Na música, Tom Jobim, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, Chiquinha Gonzaga, vários, eu aqui poderia, Cartola, enfim, Chico, Paulinho, João Bosco, Djavan, Gilberto Gil, né, o quarteto que eu falo, quarteto maravilhoso, Gilberto Gil, Betânia, boa, né? Gil, então acho que o Caetano. Muita gente boa, e antes de encerrar, eu queria que você deixasse o seu contato e eu vou fazer um pedido especial depois, pode ser? Pode, deixa seu contato aí para quem está em casa. Meu contato no Facebook, obviamente, nas redes sociais, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Um contato telefônico, né, 27, que é daqui, 999-590052, e falar com a Fabiana. E eu acho que é muito legal, gostaria também de agradecer os meus patrocinadores, pessoas que já estão também fazendo esse trabalho de uma parceria comigo. Gostaria de agradecer a M-Ré Studio, que faz esse trabalho comigo. Enfim, são várias. Os parceiros são importantes, né, para o artista. Tá certo, Denise, é muito importante mesmo. Então, para encerrar, eu queria que você cantasse uma música do seu CD novo. Vamos lá? Vamos lá. Bem brasileira. Vamos lá. As dores em si não cessam ao chegar. Adriana Denise Pontes, música capixaba de boa qualidade. E voltamos com você. Obrigada, Sérgio. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco no Jornal da Record News com o Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Record News, a líder em notícias. Samba que alivia a minha dor, sou brasileiro, compositor, zumbi de aiá, zumbi de ioiô, toco pandeiro, toco fogo, toco meu amor, vou na avenida caminhando, pétala de flor, para pedir o meu perdão a te me revelar. Seremos livres da avenida quando a fim chegar. E desde que diga, que pense, que fale,